Bem-vindos ao canal Buscadores do Conhecimento. O culto de Mitra floresceu no Império Romano, coexistindo com o cristianismo, mas com origens distintas da antiga divindade indo-iraniana. Olá, entusiastas da história! Hoje vamos mergulhar em um dos assuntos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, controversos do mundo antigo, o culto de Mitra. Enquanto o cristianismo se consolidava como a religião dominante do Império Romano, outra fé rival, misteriosa e repleta de simbolismo ganhava terreno, o culto a Mitra. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a história de Mitra é muito mais complexa do que simples comparações superficiais com o cristianismo sugerem. A popularidade de Mitra no Império Romano, principalmente entre os séculos I e V d.C., frequentemente leva a especulações infundadas, alimentadas por comparações forçadas com a vida e os ensinamentos de Jesus. Muitos afirmam que Mitra teria nascido de uma virgem em 25 de dezembro, possuía 12 discípulos e morreu em uma cruz, apresentando-o como uma espécie de protótipo de Cristo. Essas alegações, amplamente difundidas, carecem de qualquer fundamento em fontes primárias ou evidências arqueológicas confiáveis. É crucial separar a verdade histórica dos mitos e especulações, muitas vezes propagadas por autores do século XVIII e XIX, que, sem rigor acadêmico, criaram narrativas romantizadas e sensacionalistas. A verdade é muito mais matizada. Apesar de Mitra, a divindade, ter suas raízes em uma antiga deidade indo-iraniana, o culto romano de Mitra era, essencialmente, um fenômeno romano, adaptado e transformado pelo contexto cultural do Império. A adoração de Mitra no Império Romano apresenta diferenças significativas em relação às formas mais antigas de veneração encontradas na Pérsia ou na Índia. A influência iraniana é inegável, mas o culto romano desenvolveu sua própria teologia, ritos e estrutura social, tornando-se uma religião distintamente romana. A escassez de textos escritos deixados pelos próprios adoradores de Mitra representa um desafio para os estudiosos. A principal fonte de informação é, portanto, a arqueologia. Os Mitraea, templos subterrâneos encontrados em todo o Mediterrâneo, fornecem pistas valiosas sobre a natureza do culto. Essas estruturas, geralmente pequenas e de formato retangular, revelam cenas recorrentes em seus mosaicos e relevos. A mais famosa é a imagem de Mitra matando um touro, o tauroctonia, frequentemente acompanhado por um cão, uma serpente, um corvo e um escorpião. O significado exato desse simbolismo permanece debatido, com interpretações que variam de um mito cosmológico a representações astrológicas, com alguns Mitraea exibindo representações do zodíaco. A estrutura social do culto também se revela através dos achados arqueológicos. Era um culto de iniciação, com seus membros passando por uma série de graus hierárquicos, exclusivamente masculinos, sugerindo que as mulheres não participavam. A hierarquia, que ia do nível de corvo ao pai, refletia, embora de forma peculiar, a estrutura social estratificada da sociedade romana. Soldados, comerciantes, políticos e até escravos podiam fazer parte do culto, mas a ascensão na hierarquia dependia fortemente da posição social do iniciado. A natureza misteriosa do culto, com seus rituais secretos, não significa que era completamente oculto. Alguns Mitraea foram encontrados em locais públicos, como banhos termais, sugerindo que a presença do culto era conhecida, ainda que seus ritos permanecessem confidenciais. As refeições rituais, comuns em diversas religiões romanas, incluindo o cristianismo com a Eucaristia, eram um elemento central da adoração de Mitra. A comparação com a Eucaristia, feita por alguns autores cristãos, é, contudo, tendenciosa e infundada, pois,
Sem fontes mitológicas completas do culto de Mitra, apenas especulações podem ser feitas a respeito da real semântica deste ritual. A relação entre o cristianismo e o culto de Mitra é um tópico controverso. Ambas as religiões floresceram no mesmo período e em um mesmo contexto cultural, o que levou a especulações sobre influências mútuas, com alguns alegando que o cristianismo copiou elementos do culto de Mitra. No entanto, as semelhanças são superficiais e limitadas a práticas culturais comuns, como as refeições rituais e a organização em pequenas comunidades. As diferenças teológicas são significativas. De fato, autores cristãos, como Justino Mártir e Tertuliano, viam o culto de Mitra como demoníaco, e alguns Mitraea foram vandalizados por cristãos. O declínio do culto de Mitra no século IV foi provavelmente resultado de diversos fatores. A ascensão do cristianismo, que ganhou apoio imperial com Constantino, a potencial impopularidade de uma religião com origens persas durante períodos de conflito com o Império Sassânida, as invasões bárbaras e a diminuição do interesse próprio dos seus seguidores. A combinação desses fatores contribuiu para o abandono gradual dos Mitraea. Em resumo, o culto de Mitra foi um fenômeno religioso complexo e fascinante do Império Romano. Embora suas origens estejam ligadas a uma deusa indo-iraniana, ele evoluiu dentro do contexto romano, desenvolvendo sua própria identidade religiosa. As comparações superficiais com o cristianismo carecem de fundamento histórico e devem ser encaradas com ceticismo. A investigação continua e a arqueologia continua revelando novos aspectos dessa religião intrigante, desafiando-nos a compreender melhor as dinâmicas religiosas e culturais do Império Romano. E obrigado a todos por estarem aqui.